chegada da onda de lama com os rejeitos das barragens da Samarco mudou a rotina da pequena vila de Regência, onde fica a foz do Rio Doce. A comunidade apreensiva acompanha com tristeza a situação do rio e do mar. E de Vitória, no Espírito Santo, quem tem mais informações é o repórter Sérgio Rangel. Aqui em Vitória hoje uma paisagem um pouco esfumaçada, como vocês podem ver, devido a um grande incêndio que atinge um importante morro aqui da Grande Vitória. Então boa parte da cidade está coberta por essa cidade. Aqui ao fundo nós temos o Porto de Vitória, onde ainda hoje deve chegar um navio da Marinha Brasileira que vai receber profissionais da Universidade Federal do Espírito Santo. E daqui da capital eles vão seguir para o litoral de Linhares, mais especificamente para o vilarejo de Regência, onde o Rio Doce deságua e traz com ele toda a lama da Samarco, das barragens que se romperam em Mariana. O vilarejo de Regência, ele é muito conhecido pelos surfistas, pelos turistas, é um local de pescadores e que atrai muitos turistas para as pousadas. É um lugar realmente muito bonito e que sempre encantou pela beleza natural. Porém, nos últimos dias, o que era beleza, o que era alegria, virou muita tristeza, principalmente para quem precisa do mar, para quem precisa do rio. Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto, que vocês vão ver agora. A chegada da lama à vila de Regência mudou a vida de toda a comunidade. Os pescadores custam acreditar no que os olhos estão vendo. Eu vim para aqui, saí aqui fora, aqui, dava dois lãs de rede, pegava o peixe, né? Peixe era muito mesmo, peixe, né? Agora já veio essa lama para aqui, agora praticamente não sei quando que vai acabar isso aí para voltar ao que era de novo, né? Aí vai ser complicado. Do pequeno cais, o que se vê é uma imensidão de água misturada à lama, bem diferente da paisagem de dias atrás. Essa água aqui é uma água que nunca ficou desse jeito, nunca ficou dessa cor, era uma água verde mesmo, clarinha, todo mundo tomava banho, todo mundo. Pessoal, os turistas vinham de fora tomar banho. Os moradores da vila tinham esperança de que a barreira de contenção, feita como medida emergencial pela Samarco, ajudasse a segurar parte da lama. Na verdade, esse tipo de trabalho só havia sido feito para conter acidentes com vazamento de petróleo. E apesar da situação ser essa, vista a quilômetros de distância, ainda assim, a Samarco avalia como positiva a medida de contenção. Na verdade, a eficiência da contenção chegou a 80% de eficiência. A gente tem no Canal Norte, onde está passando o fluxo principal do rio, 2.500 pontos de turbidez. Dentro das contenções, a gente tem até 80% menos de material. Visualmente, pode ser difícil identificar o padrão da água. Os testes é que vão apontar qual que foi a eficiência e essa eficiência acontecendo, a gente tem um impacto menor a ser tratado posteriormente. É isso que a gente está buscando, mitigar ao máximo esses impactos. A posição da mineradora foi bastante criticada pelos órgãos de proteção ao meio ambiente. Isso daí não é um material apropriado para esse tipo de acidente, de tragédia. O objetivo, segundo a empresa, né, que instalou em determinação à justiça, é de segurar alguma coisa flutuante maior, mas em nível de água a gente sabe que não faz diferença nenhuma. A gente já observa hoje alguns peixes mortos na praia e o tempo que vai nos dizer realmente o tamanho dessa tragédia. É mesmo uma situação muito tocante, muito triste o que se vê lá em Regência, o que se vê lá em Linhares. A gente vai continuar acompanhando de perto aí todas as consequências da chegada da lama ao mar aqui no Espírito Santo. E mais notícias a gente segue com vocês aí em São Paulo. Três mulheres assaltaram uma joalheria dentro de um shopping de Belém. O prejuízo chega a R$1 milhão. O trio aproveita que a loja estava fechada e entra no local. Elas saem com uma mala cheia de joias. A polícia já tem pistas das mulheres, mas até agora não conseguiu prender nenhuma delas. 2 vigilantes morreram depois que o carro deles bateu em um guindaste usado para construir a segunda ponte do Rio Guaíba. Com o impacto, o teto foi arrancado. As armas deles não foram encontradas. E a suspeita da Polícia Rodoviária Federal é que tenham sido furtadas. 3 pessoas foram atropeladas durante um roubo de carro em Fortaleza. O ladrão aproveitou uma briga de trânsito para entrar no veículo. Quando todos perceberam, ele já havia ligado o carro. Na fuga, o assaltante atropelou 3 pessoas. O bandido não foi localizado e as vítimas estão internadas sem ferimentos graves.
Ladrões foram presos com joias, dinheiro, bebidas e um carro importado. Tudo era roubado e estava na casa dos criminosos. Um dos suspeitos é estudante de direito. Segundo a polícia, o grupo invadia casas de luxo. A estátua do músico Tom Jobim, que fica na praia do Arpoador, foi danificada. Essas imagens mostram quando o menino se aproxima e, depois de mexer na estátua, uma parte do violão se quebra. Para a prefeitura, não foi vandalismo, nem há previsão de quando a obra vai ser totalmente recuperada. A taxa de desemprego ficou em 8,9% no terceiro trimestre de 2015, segundo dados divulgados pelo IBGE. Essa foi a maior taxa da série histórica iniciada em 2012. O índice de julho a setembro ficou acima do trimestre anterior, quando bateu 8,3%, e do terceiro trimestre de 2014, quando atingiu 6,8%. A população desocupada cresceu em relação com o trimestre anterior, chegando a 9 milhões de pessoas. De acordo com o IBGE, esse foi o maior crescimento da população desocupada na comparação anual. Já a população ocupada ficou estável e somou 92 milhões e 100 mil pessoas. O Hora News vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Até já! O presidente do Conselho de Ética, José Carlos de Araújo, concedeu na tarde de hoje vista coletiva, ou seja, mais tempo para que todos os deputados estudem o caso, e adiou para a próxima semana a votação do parecer preliminar que defende a continuidade do processo que investiga o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por quebra de decoro parlamentar. Antes do pedido de vista, o relator do processo, o deputado Fausto Pinato, defendeu que as investigações continuem. Segundo ele, não há dúvida de que os fatos embasam a representação, se comprovados, constituem atos incompatíveis com o decoro parlamentar. O presidente da Câmara é acusado de mentir na CPI da Petrobras, quando disse que não possuía contas no exterior. Documentos enviados pelo Ministério Público da Suíça revelaram a existência de contas dele e de familiares no exterior. Para Fausto Pinato, seria temerário arquivar a representação contra ele sem, ao menos, investigar as acusações. O relator também afirmou que há indícios de que Cunha tenha recebido vantagens indevidas e omitiu informações relevantes. E as notícias do Espírito Santo também são destaque aqui no Hora News. E por isso nós vamos direto para a nossa redação em Vitória. Boa noite, Adriana Marques. Oi, Marcela, boa noite. A lama com os rejeitos das barragens da Samarco, vinda do Rio Doce, continua avançando sobre o mar de Regência, no litoral do Espírito Santo. Nossa equipe sobrevoou a região e a gente mostra agora o que já mudou, não só na paisagem, mas na vida de quem depende do rio ou do mar para sobreviver. Saímos de Vitória em direção à foz do Rio Doce. Acompanhamos todo o percurso do rio até chegarmos à região de Regência, em Linhares, no norte do estado. A imagem é impressionante. O Rio Doce foi completamente tomado pela lama. Nós estamos exatamente no encontro do Rio Doce com o mar. Daqui de cima dá para se ter uma melhor dimensão de como é que está a situação do mar no litoral norte do Espírito Santo. A chegada da lama de rejeitos transformou completamente a praia de Regência. A lama já avançou cerca de 15 quilômetros mar adentro, em direção ao norte, próximo ao balneário de Pontal do Ipiranga, colocando em risco toda a vida marinha da região. Duas áreas de preservação ambiental próximas vão ter que ser monitoradas constantemente. E o trabalho agora realmente é de monitoramento, né? E saber exatamente o grau de influência desse sedimento nos ambientes aquáticos e na flora e na fauna. Por conta da chegada da lama no mar, 3 praias da região já foram interditadas. A lama também atingiu a região do Mangue. Os maiores prejudicados são os pescadores de Regência, que tiveram de abandonar as redes. Barcos que faziam passeio turístico no Rio Doce também estão parados no porto. Muitos já perderam a esperança. É dolorido a gente olhar para ele, ver do jeito que ele está agora e ver quando ele era de primeira, há 5 dias atrás. É emocionante ver mesmo, eu fico até sentado aqui olhando para ele,
pensando o dia da manhã, o que vai acontecer com nós pescadores de Regência. Acabou mesmo a pescaria aqui dentro de Regência. E no mar também a mesma coisa, que do jeito que está descendo essa água essa lama tão grossa que está descendo para o mar, vai ser até difícil a gente pescar no mar, porque nossa pescaria aqui no mar é beira de praia, não é a pescaria de alto mar, né? Então a gente vai ser prejudicado de todo jeito, como no rio, como no mar. Na semana passada, uma barreira de 9 quilômetros foi colocada pela Samarco. A intenção era proteger a fauna e a flora, mas não resolveu. Peixes de água doce começaram a aparecer mortos. Eu não tenho palavras para dizer o que está acontecendo conosco aqui. As pessoas estão tampando os olhos, estão achando que isso aqui é normal, é um acidentezinho, não é um acidentezinho. Isso aqui foi uma das maiores catástrofes que aconteceu no Brasil. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, anunciou a vinda do navio oceanógrafo no litoral norte do estado. Especialistas em correntes marinhas vão acompanhar o deslocamento da lama no mar. Mesmo garantindo esforços para recompor o Rio Doce, a ministra disse que a situação só poderá ser avaliada após 4 meses. Nós devemos lembrar que tem muita lama que ficou no leito do rio. Tá? A lama ainda está descendo porque começa a temporada de chuva. Essa chuva vai levantar essa lama ainda vai chegar aqui. O Rio Doce, tradicionalmente na chuva, joga muito sedimento em janeiro. O governador me relatou isso, me deu detalhes. Nós descemos na região, nós descemos lá na foz para ver a situação toda. É um impacto importante. Agora, eu não posso dizer se é menos ou é mais. Nós estamos monitorando e o monitoramento, a minha determinação, a Agência Nacional de Água e os órgãos ambientais, eu determinei que o monitoramento seja no mínimo de 90 a 120 dias. O navio da Marinha que vai ajudar nas pesquisas já chegou ao estado. E desde o rompimento das barragens, a onda de rejeitos atingiu 3 cidades capixabas, entre elas Colatina. A prefeitura havia retomado a captação de água no Rio Doce para abastecer os mais de 120 mil habitantes, mas o município teve de voltar atrás. A lama com rejeitos de minério proveniente da Samarco começou a chegar a Colatina pelo Rio Doce na terça-feira, dia 17 de novembro. Imediatamente, quando a mancha chegou ao distrito de Itapina, a cerca de 20 quilômetros da cidade, a captação de água foi suspensa. A partir daí, foram dias de muito transtorno e dor de cabeça para o colatinense. Filas para pegar água mineral e, em muitos casos, enfrentar uma confusão generalizada, como foi no primeiro dia, sem a presença do Exército nas entregas feitas em 16 pontos pré-estabelecidos. Na manhã desta segunda-feira, dia 23, a administração municipal anunciou a retomada da captação e o tratamento com a substância derivada do polímero de acácia negra e que, no máximo, dentro de 2 ou 3 dias, todo o abastecimento estaria normalizado em Colatina. O alívio se tornou novamente num pesadelo. Nesta terça-feira, a administração municipal anunciou a suspensão da captação de água devido a alguns parâmetros irregulares encontrados na água do Rio Doce. Sem apresentar um laudo concreto, o engenheiro químico do Sanear, órgão responsável pela captação e tratamento de água na cidade, tentou em poucas palavras explicar o porquê da suspensão. Segundo ele, a chuva que caiu na região nos últimos dias e a água liberada pelas comportas das represas de Aimorés e Mascarenhas contribuíram para a alteração dos parâmetros para o tratamento de forma segura para a população. A operação estava sendo muito difícil de ser mantida, tá ok? A gente tem variáveis que estão acima da nossa capacidade, que são variáveis do rio. A gente tem chuvas, a gente tem efeito de barragens que a gente não controla como é que funciona. Então, devido a essa instabilidade do rio e a gente está com uma dificuldade de estabilizar a operação na estação, a gente optou pela segurança, optou por parar o abastecimento. As análises com a água do Rio Doce continuam sendo feitas diariamente. Enquanto isso, os moradores de Colatina vão contar com a água dos caminhões-pipa e das caixas de 10 mil litros instaladas em vários bairros da cidade. Além dos impactos ambientais, a tragédia com as barragens tem consequências sociais e econômicas, tanto em Minas como aqui no Espírito Santo. Milhares de pessoas podem ser demitidas se a mineradora fechar em definitivo a unidade capixaba, que fica em Ubu, situação que o Ministério Público do Trabalho tenta evitar.
Na unidade de Ubu, que fica em Anchieta, sul do estado, as atividades foram suspensas no último dia 11. A empresa anunciou férias coletivas para 3.000 funcionários aqui do Espírito Santo e acendeu o sinal vermelho para uma onda de demissões. Tentando evitar uma demissão em massa dos funcionários da mineradora, o Ministério Público do Trabalho aqui do estado deu prazo até o dia 2 de dezembro para que a Samarco apresente um plano de manutenção dos empregos. Em audiência realizada ontem, ficou acordado que o plano deve prever a preservação da renda dos trabalhadores, sendo eles contratados diretos ou terceirizados. O Ministério Público do Trabalho ainda pediu que a Samarco apresente todas as rescisões de contratos realizadas desde o dia 5 de novembro, rescisões dos contratos comerciais com prestadores de serviços que acarretem a extinção de postos de trabalho em Anchieta e a documentação que a mineradora vai se responsabilizar pelo pagamento dos trabalhadores terceirizados. No mesmo dia da audiência, o presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, divulgou um vídeo pedindo tranquilidade aos funcionários da mineradora. Até compreender todo esse cenário, nós decidimos dar licença remunerada e férias coletivas para a maior parte dos empregados em nossas unidades. Nós estamos examinando todas as alternativas existentes, pois nós sempre valorizamos o conhecimento, o empenho e o comprometimento das nossas equipes de trabalho. E nossa orientação para as contratadas vai no mesmo sentido. Alternativas para a retomada de nossas operações estão sendo estudadas. Porém, essa retomada não é uma decisão que cabe somente a Samarco e aos seus acionistas, mas, sobretudo, ela cabe à sociedade e suas instituições. A decisão sobre a manutenção dos empregos vai afetar diretamente a vida da cidade de Anchieta. O município deixaria de arrecadar quase 2 milhões de reais se a produção parar em definitivo, prejudicando todos os setores, incluindo o comércio. Por isso, o clima é de apreensão. A gente sabe que as dimensões desse impacto poderá vir a partir do mês de dezembro, que é o mês, normalmente, final de ano, onde a gente espera um aumento nas vendas aqui no comércio. A gente ainda não sabe como é que vai se comportar o comércio local. E a gente está, vamos dizer que, se preparando para mais uma crise aí, né, no município. E o prefeito de Anchieta, Marcos Assad, protocolou um documento pedindo que a Samarco mantenha os empregos dos funcionários pelos próximos 12 meses. Na unidade de Ubu, apenas o porto está em funcionamento. E os trabalhos vão ser paralisados assim que os estoques de minério chegarem ao fim. Bom, Marcela, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite e até amanhã. Obrigada, Adriana. Boa noite, bom trabalho por aí. Até amanhã. O Hora News vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. O Hora News volta agora com mais notícias e esses são os outros destaques desta terça-feira. Desaparecimento de médico capixaba Roberto Gomes completa 1 ano. Prefeitura de Linhares faz obra emergencial para evitar que a água do Rio Doce tenha contato com a água do Rio Pequeno. Mutirão na Serra ajuda contribuintes a tirar o nome da dívida ativa. E Ponte Seca, no centro de Vitória, vai ser fechada para obras de reparo. Os contribuintes que têm dívidas com a Prefeitura da Serra têm uma boa oportunidade de renegociar os débitos e tirar o nome da dívida ativa. Está acontecendo na cidade um mutirão de conciliação fiscal. No balcão de atendimento, o assunto é o mesmo. Dívida ativa na Prefeitura. Está sendo resolvido já. E é muita dívida? Não, pouca dívida. Uma multazinha de R$1.000. Eu vim parcelar o IPTU, que a gente está morrendo, mas tem que pagar, né? É um mutirão de conciliação fiscal para os contribuintes que estão em débito com as prefeituras. São dívidas como IPTU, ISS e multas. O Hermes nem sabia quanto teria de pagar. Chegou aqui, fui bem esclarecido, né? E só resolveu rápido, só foi resolvido rápido, todo mundo com um bom ânimo de atendimento. Isso dá também uma satisfação para o contribuinte. Na Serra, mais de 2.000 audiências já foram feitas. O mutirão da Prefeitura com a Justiça acontece desde a semana passada. O mutirão é tornar mais céleres os executivos, os processos que tramitam na Justiça. E dar a oportunidade daquele munícipe, daquele devedor junto ao município, de regularizar a sua situação.
As dívidas podem ser parceladas. Os descontos variam de 20% a 100% sobre a multa e juros. A cada acordo feito, um alívio. A dívida da dona Neide estava acumulada desde 1998. Dos R$40 mil que devia ao município, vai pagar R$4 mil. Resolveu minha vida. Então esse mutirão foi importante para a senhora eliminar a dívida? Com certeza. O Edson tinha 22 processos na justiça da empresa prestadora de serviços médicos. Juntando todas as dívidas, eram R$110 mil. Fez o acordo judicial e conseguiu baixar para R$45 mil. Foi uma grande oportunidade da prefeitura e junto com a justiça, que possibilitou que a gente volte a ficar legal na questão dos impostos com o município. Até agora, mais de R$1.4 milhão foram negociados. O mutirão termina na sexta-feira. Um dos principais mistérios para a polícia capixaba completa hoje um ano. O desaparecimento do médico oncologista Roberto Gomes. Vamos relembrar o caso. Essas são as últimas imagens que registram Roberto Gomes, de 68 anos, no hotel onde estava hospedado em São Paulo. Ele carrega as malas pelos corredores e para na recepção, onde deixa a bagagem e sai apenas com uma sacola plástica na mão. No dia do desaparecimento, o médico ligou para a esposa. Disse que havia trocado a passagem para amanhã de sábado. Depois retornou ao hotel, pagou a hospedagem, deixou a mala na recepção e disse a um funcionário que daria uma saída, mas logo retornaria. Depois disso, Roberto não foi mais visto. Bom, e para falar mais sobre esse caso, eu converso agora com Paulo César Gomes, o nosso comentarista em segurança pública. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Paulo César, quais são as últimas pistas que a polícia tem a respeito desse caso, do caso do Dr. Roberto? Adriana, quer saber a verdade? Nenhuma. Nenhuma pista às polícias civis do Espírito Santo e também de São Paulo. É muito estranho isso, né, Paulo César? Porque como é que uma pessoa desaparece sem deixar rastro nenhum? É muito estranho porque a pessoa, muitas vezes, nesse caso, ela até se prepara para essa ausência. A gente não pode aqui fazer qualquer tipo de comentários em relação à conduta dele, porque isso a gente não tem essas informações suficientes. Não tem as pistas necessárias, tanto é que a família contratou uma empresa de inteligência para investigar esse desaparecimento. E também essa empresa nada conseguiu em relação a qualquer pista de localização. A família, inclusive, deu algumas entrevistas dizendo que vem sofrendo muito, com várias informações falsas, com muito boato. Não dá para realmente se ter uma ideia do que aconteceu. Exatamente, porque boatos existe bastante. A família, nós tivemos conhecimento que sofreu vários tipos de informações erradas, muitas vezes até atrapalhando, né, Paulo César? Atrapalhando as investigações, Adriana, e colocando em dúvida a idoneidade da pessoa que sumiu. E a família sofre bastante com essa situação. Então, o povo, se não tiver informações suficientes para levar a polícia à localização, e também não faça brincadeira com uma coisa muito séria. Paulo César, agora, você acredita que faltou empenho por parte da polícia ou tudo que poderia ser feito foi feito? Não, Adriana, não faltou empenho das polícias do Espírito Santo e também de São Paulo. É uma polícia bastante experiente, os investigadores lá de São Paulo, mas só que você não pode ficar o tempo todo dedicado a um desaparecimento. Há vários desaparecimentos. Diariamente existem várias comunicações de pessoas desaparecidas. Logicamente que uma pessoa do nível do doutor que desapareceu, lógico que teve uma atenção especial, mas não pode ficar durante o tempo todo colocando os policiais nessa localização. Agora, Paulo César, como é que fica a questão da família nesse caso? Ele é dado como morto, ele ainda continua como desaparecido? Bom, Adriana, existem duas situações jurídicas. A primeira é ausência, declaração de ausência, a morte presumida. Não há morte presumida porque ele não estava num campo de batalha, ele não sofreu com nenhuma tragédia, como fosse o caso lá de Mariana. Mariana, as pessoas que não foram localizadas é dada como morte presumidas, porque elas estavam na região e aí sim o juiz pode declarar através de um processo judicial. No caso do médico, é uma declaração de ausência, a pessoa que se ausenta da sua casa e não retorna por tempo indeterminado. Então, aí entra com ação judicial para que o juiz declare a ausência e declarando a ausência para resguardar os bens futuramente, seja por ele postulado.
Paulo César, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Hora News. Ok, Adriano, uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Bom, quarta-feira de variação de nebulosidade em todo o Espírito Santo e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Veja as temperaturas. Agora nós vamos a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros, que tem pra gente as notícias lá do sul do estado. Oi, Ramon, boa noite para você. Boa noite, Adriana Marques. Alunos do Senai aqui de Cachoeiro foram premiados com um projeto de robótica. Eles utilizaram a robótica para ajudar na economia de água e também outras soluções para a indústria. Os alunos estão agora de olho na competição de robótica nacional em 2016. Olhando assim, parece um monte de peças, mas, juntas dentro de um projeto de sustentabilidade, ajudam a indústria a economizar água, uma solução importantíssima para esse período de crise hídrica. A gente se reuniu a partir de descobrir que existe esse projeto Inova, né? E pensamos em como que a gente podia enfrentar essa carência tecnológica no setor industrial de sistema de monitoramento de reservatórios líquidos e também pensar em uma forma de evitar os desperdícios naturais e tudo mais, pensando em uma consciência ambiental acerca do nosso projeto. Além de água potável, leite e água para irrigação na agricultura também podem ser monitorados pelo sistema. Os sensores avisam por mensagem SMS os níveis dos líquidos. Os monitores então decidem quais estratégias serão feitas para racionar ou liberar o consumo. Nosso projeto ele evita esse desperdício e também permite o monitoramento remoto de todos esses insumos na empresa. Como ferramenta pedagógica, um estímulo a mais para o desenvolvimento de projetos. A gente tenta trabalhar com o aluno não só a parte prática ou a parte teórica, a gente tenta trabalhar um pouco a questão social, a questão ambiental. Então, o que a gente fez foi trazer, né, a robótica, que é uma questão de sala de aula, uma prática de sala de aula. A gente tentou agregar essa prática de sala de aula com os alunos, com esse projeto totalmente voltado e tendo principalmente essa questão ambiental, essa questão da água, que é o que está pesando hoje em dia, né? Para a população em geral e para as indústrias, a economia se faz desde evitar o desperdício até mesmo na manutenção do equipamento pelas indústrias. Sendo modular como o nosso projeto é possível que a manutenção seja feita de forma rápida e que a empresa ela não perca tempo, não perca dinheiro por causa dessa troca. Como o nosso produto tem várias peças que vendem separadamente, é possível que o empresário compre as peças que deram defeito e somente coloquem novamente dentro do sistema, sem necessário uma troca geral. O projeto que rendeu o prêmio para Cachoeiro de Itapemirim coloca também a cidade e o estado em evidência também para todo o Brasil, pois em 2016 esse projeto irá representar o Espírito Santo em um concurso nacional de inovação. O prêmio certamente serve de incentivo a gente a continuar nessa linha de conhecimento, né? Cada vez mais querendo aprender mais sobre os sistemas que existem atualmente, para a gente tentar desenvolver sistemas melhores que ajudem não só os donos das indústrias, os empresários, mas também toda a população em geral. E já que o assunto é sustentabilidade, um projeto de reciclagem de lixo que está envolvendo todas as escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim começa também a mobilizar a sociedade aqui do município. Papelões, plásticos e garrafas PETs estão entre os itens recolhidos através de coleta seletiva nas 66 escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim. São 5 toneladas de material reciclável por mês, recolhidas nas escolas e reaproveitadas. O trabalho faz parte do projeto Vem Reciclar. A gente vê assim, uma importância muito grande esse projeto, porque a gente, além de conscientizar pedagogicamente as crianças e também os funcionários, a comunidade escolar, dessa atividade tão importante que é reciclar o lixo, hoje a gente traz um trabalho também de conscientização. Nas escolas, a ação tem influenciado até no comportamento das crianças. Eu aprendi tudo na escola e fui
treinando em casa. Foi uma ótima coisa porque a gente junta do lixo, a gente leva para casa, recicla e coloca na escola. Todo o material recolhido é enviado à Ascomirim, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Cachoeiro, onde recebe o tratamento adequado e o que é reciclável é vendido a quilo. O que trabalha mais aqui é gente carente, né? Que precisa mesmo disso aqui. Então, o que a gente vende aqui, os plásticos, os materiais que vocês estão vendo ali, então é dividido entre nós. A gente vende e divide. O projeto Vem Reciclar vem funcionando com outras frentes de atuação, como o recolhimento semanal de porta em porta nos bairros e em instituições como o 9º Batalhão da Polícia Militar e o Tiro de Guerra. O objetivo é alcançar todas as unidades da rede estadual de ensino em Cachoeiro. As escolas estaduais é o nosso ponto de, um ponto de objetivo para o ano que vem e também mais bairros participarem do porta a porta. Esses foram os destaques de hoje aqui de Cachoeiro. Voltamos à Vitória com você, Adriana. Boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite e até amanhã para você também. A seguir, Prefeitura de Linhares faz obra emergencial para evitar que a água do Rio Doce tenha contato com a água do Rio Pequeno. A gente volta já. E agora nós vamos a Linhares com o Cláudio Alves, que tem pra gente as notícias sobre as ações da Prefeitura para impedir que a água do Rio Doce tenha contato com a água do Rio Pequeno. Não é isso, Cláudio? Boa noite para você. Olá, Adriana. Boa noite a você, boa noite a todos. A Prefeitura de Linhares começou nesta terça-feira a construção de uma nova barragem no Rio Pequeno. O objetivo é garantir o nível mínimo de lâmina d'água e, de quebra, eliminar qualquer risco de que a lama que atinge o Rio Doce prejudique o abastecimento na cidade. Logo cedo já era possível ver a movimentação de máquinas na beira do Rio Pequeno, próximo à ponte que liga a rodovia ES 248. A decisão de construir uma segunda barragem surgiu para garantir que a água turva do Rio Doce não invada o Rio Pequeno, onde é feita a captação de água que abastece a cidade de Linhares. Já existia a intenção do município e a necessidade de se construir uma barragem no Rio Pequeno para que não comprometesse o abastecimento e para regulasse o nível de água da Lagoa do Paraná. No entanto, o que nós estamos fazendo agora é uma obra emergencial para proteger a entrada da água do Rio Doce dentro do Rio Pequeno e automaticamente na Lagoa do Paraná. Segundo o secretário de Obras, mesmo sendo uma obra emergencial, a barragem será 98% mais resistente do que a primeira. Nesse momento nós vamos fazer com material de barro, de argila, compactado, segundo todas as normas de segurança, para que não haja nenhum perigo de rompimento. Nas dimensões, na altura, com nível de compactação, obedecendo todas as regras impostas e os nossos engenheiros acompanhando e fazendo todos os estudos para que ela seja segura e que atenda às nossas expectativas. Daqui de cima da ponte dá para ter uma visão melhor da construção da nova contenção. A obra foi orçada em aproximadamente R$300 mil e a previsão é de que ela fique pronta daqui 20 dias. Mas o secretário de Obras daqui de Linhares garantiu que a passagem de água de um lado para o outro da barragem será interrompida totalmente até o final desta semana. A gente não pode nem permitir que a água passe e, consequentemente, o peixe, porque nós estamos exatamente fazendo um dique para que não passe água. Pois é, a Prefeitura de Linhares deve divulgar a partir das 2h da tarde desta quarta-feira o resultado das análises de coletas de água feitas no Rio Doce e também no Rio Pequeno, desde a chegada da onda de rejeitos de minério à região. Uma entrevista coletiva está marcada com o secretário municipal de Meio Ambiente. Uma boa noite, voltamos à Vitória com você, Adriana Marques. Obrigada, Cláudio. Bom, e como nós mostramos na edição nacional do Hora News, a Samarco é responsável por milhares de empregos no Espírito Santo e também em Minas Gerais.
mas ao mesmo tempo foi a responsável pela maior tragédia ambiental do país. E nós queremos saber. Você acha que a empresa deve voltar a operar? Sim ou não? Vote, participe. O nosso site é o simnoticias.com.br. Atenção motoristas, a partir de hoje a Ponte Seca no centro de Vitória vai estar fechada para obras. No primeiro dia de interdição da Ponte Seca, o que se viu foi um trânsito movimentado no centro de Vitória. A via passa por testes e ficará interditada até o dia 7 de dezembro. A ponte sofre com os efeitos do tempo. Além da ferrugem, buracos e vegetação já tomam conta da estrutura, que vai passar por uma restauração e ganhará iluminação nova. As obras devem terminar apenas em 2016. Bom, a Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você confere lá no nosso portal sinoticias.com.br. Ótima noite para você. Record News, a líder em notícias.